Imagine acordar todos os dias sem um desafio, com tudo que deseja ao alcance de um toque. É tentador, não é? O conforto absoluto, a sensação de segurança e facilidade parecem atrativos naturais para qualquer ser humano. Mas, e se o que parece ser uma vida perfeita, cheia de comodidades, for na verdade uma armadilha invisível que nos aprisiona, onde um prisioneiro cego faz a Bruce Wayne uma pergunta simples, mas poderosa: como você pode mover-se mais rápido, lutar mais tempo, sem o mais poderoso impulso do espírito, o medo da morte? Bruce está tentando escapar de um poço-prisão, um lugar onde apenas alguns poucos conseguiram a liberdade. A proposta do prisioneiro é radical. Ele sugere que, para escapar, Bruce deve abandonar a corda de segurança e confiar em seu medo como impulso. Aqui, o medo não é visto como algo a ser evitado, mas sim como uma força que desperta um poder primal, latente, escondido nas profundezas de cada um de nós. Este conceito de usar o desconforto, ou até mesmo o medo, como um catalisador para o crescimento e a liberdade, é o coração deste vídeo. Num mundo onde o conforto e a gratificação instantânea estão disponíveis a todo momento, vamos explorar como se pressiona e enfraquece silenciosamente? O que seria capaz de libertar uma pessoa de uma vida tão confortável, porém estagnada? Este é o dilema explorado na famosa cena do filme. O Cavaleiro das Trevas sua dependência pode nos enfraquecer lentamente. A ideia central aqui é que o conforto absoluto é, na verdade, uma prisão disfarçada. Quando tudo é fácil, perdemos nossa capacidade de resistir, lutar e superar. Pense nos prazeres modernos que estão sempre ao nosso alcance: comida pronta, entretenimento ininterrupto, redes sociais que nos distraem constantemente e uma infinidade de opções para satisfazer os desejos mais triviais. É fácil se perder nessas facilidades e esquecer-se dos desafios que moldaram nossos antepassados. Afinal, eles não tinham a conveniência de um aplicativo de entrega para alimentar suas famílias ou uma tela para entretê-los a qualquer hora do dia. Eles precisavam lutar, se mover e enfrentar desafios reais todos os dias para sobreviver. Cada refeição era uma conquista, cada abrigo um alívio. Este vídeo não pretende demonizar o conforto em si. É inegável que certas conveniências melhoraram a qualidade de vida. No entanto, a questão aqui é o custo desse conforto em excesso. Qual o preço que pagamos por uma vida sem desafios? Ao nos afastarmos das dificuldades e dos desconfortos, podemos estar enfraquecendo nossa própria capacidade de sobreviver e prosperar em situações de adversidade. Essa perda não é apenas física, mas também mental e emocional. Tornamo-nos menos resilientes, menos focados e mais dependentes de estímulos externos para nos sentirmos motivados. É justamente neste ponto que voltamos à cena de Bruce Wayne. O que é necessário para despertar o nosso verdadeiro potencial? Talvez a resposta esteja em abrir mão do conforto excessivo e buscar o desconforto como uma forma de treino mental e físico. Talvez precisemos, como Bruce, deixar a corda de segurança e enfrentar o medo e o desconforto de frente. Essa escolha pode parecer difícil, mas ao longo deste vídeo, vamos explorar como ela pode ser transformadora. Vivemos na era da conveniência e do prazer instantâneo. Nunca antes na história humana foi tão fácil satisfazer nossas necessidades e desejos com tão pouco esforço. Se queremos comida, basta um toque no celular para que ela chegue à nossa porta em minutos. Se estamos entediados, temos uma infinidade de opções de entretenimento ao alcance dos dedos, desde filmes e séries até redes sociais que nos distraem sem parar. A tecnologia, que antes era uma ferramenta de sobrevivência e evolução, agora nos oferece conforto em uma bandeja, sem a necessidade de esforço. A questão é: até que ponto isso é positivo para nosso desenvolvimento pessoal e capacidade de resistência? O ser humano moderno está cercado por opções de prazer imediato, uma espécie de anestesia constante que o afasta da realidade da vida,
de suas lutas e adversidades naturais. Há poucas gerações, nossos antepassados tinham que enfrentar o mundo em condições muito mais desafiadoras. Cada refeição era uma vitória. Cada noite sob um teto seguro era uma bênção. Eles estavam, de certa forma, em constante estado de prontidão, prontos para lidar com os imprevistos e adversidades que surgissem. Essa prontidão era o que os mantinha alertas, resilientes e preparados para enfrentar as dificuldades. Hoje, com o conforto ao nosso alcance, parece que perdemos essa capacidade de encarar desafios de frente. A presença constante de tecnologia e entretenimento oferece um escape fácil de qualquer sensação de tédio, desconforto ou insatisfação. Quando a vida nos lança uma situação difícil, nossa primeira reação muitas vezes é buscar uma distração, algo que alivie a tensão sem exigir esforço ou reflexão. Em vez de enfrentar nossos problemas e superá-los, preferimos recorrer a séries, redes sociais ou jogos. Isso não só nos afasta do problema real, mas nos condiciona a evitar qualquer tipo de desconforto, cultivando um hábito de fuga que enfraquece nossa capacidade de resiliência. Ao invés de encarar os desafios como oportunidades de crescimento, optamos pela zona de conforto. Esse ciclo de gratificação fácil tem um efeito profundo na nossa mente e no nosso corpo. Estudos mostram que o excesso de estímulos de prazer, sejam eles comida, tecnologia ou entretenimento, altera nossa capacidade de sentir satisfação genuína. O que antes era uma recompensa esporádica torna-se uma necessidade constante, e logo nos pegamos buscando doses cada vez maiores para alcançar o mesmo nível de satisfação. Esse efeito é particularmente visível nas redes sociais, onde o vício por curtidas, comentários e engajamento se transforma em uma busca incessante por validação. Aos poucos, o prazer se torna mais um veneno do que uma recompensa, corroendo nossa capacidade de encontrar significado e satisfação em coisas simples. Pense na comida, por exemplo. O acesso fácil a refeições prontas, ricas em gordura, açúcar e sal, nos afasta da experiência de preparar uma refeição e de escolher os alimentos com cuidado. Comer deixa de ser uma experiência nutricional e se transforma em mais uma fonte de prazer imediato. Ao invés de comermos para nutrir o corpo, comemos para satisfazer nossos desejos momentâneos. O mesmo se aplica ao entretenimento. Em vez de usarmos o tempo livre para aprender, refletir ou nos desenvolver, passamos horas consumindo conteúdos que, em última análise, pouco acrescentam ao nosso crescimento pessoal. E não é apenas a saúde física que sofre com isso. Nosso estado emocional e psicológico também é impactado. À medida que nos acostumamos a viver em uma bolha de prazer e distração, nos tornamos menos capazes de lidar com o estresse e a frustração. Pequenos desafios do dia a dia, que antes seriam enfrentados com naturalidade, agora se tornam barreiras insuportáveis. Essa dependência de estímulos imediatos gera ansiedade, impaciência e um crescente senso de insatisfação. Estamos constantemente buscando o próximo pico de prazer, mas esse ciclo nunca se completa, deixando-nos em um estado de constante insatisfação. A gratificação instantânea, embora tentadora, é um ciclo vicioso que nos impede de desenvolver habilidades essenciais para a vida. Resiliência, paciência, autocontrole e capacidade de reflexão são características que se fortalecem quando enfrentamos desconfortos e dificuldades. Mas, na era do prazer fácil, esses atributos ficam atrofiados. Tornamo-nos mais impacientes, mais propensos à frustração e menos dispostos a investir tempo e esforço em atividades que não tragam uma recompensa imediata. Isso afeta nossas relações, nossa carreira e, acima de tudo, nossa visão de nós mesmos. Percebemos o tempo como um inimigo, pois sempre estamos em busca do próximo estímulo para preencher o vazio.
A consequência de viver em um mundo de prazer e conforto constantes é que começamos a ver o desconforto como um inimigo a ser evitado a todo custo. Porém, como discutido no capítulo anterior, o desconforto é um elemento fundamental para o crescimento e o fortalecimento. Quando estamos sempre imersos no conforto, perdemos o contato com essa verdade básica. A vida é uma jornada de altos e baixos, e é no enfrentamento dos momentos difíceis que nos tornamos mais fortes, mais preparados para os desafios futuros. No entanto, se nos condicionamos a evitar qualquer situação desconfortável, estamos abrindo mão do desenvolvimento pessoal em troca de uma sensação temporária de bem-estar. A proposta deste vídeo é justamente questionar essa busca incessante pelo prazer imediato e pelo conforto absoluto. E para isso, precisamos entender que nem todo prazer é genuinamente benéfico e que nem todo desconforto é algo a ser evitado. Muitas vezes, o desconforto é um mestre oculto que nos ensina lições valiosas sobre resiliência, autocontrole e disciplina. Ele nos lembra de que há uma força inexplorada dentro de nós, uma capacidade de adaptação e superação que só é revelada quando estamos fora da zona de conforto. Para compreender como o conforto nos afeta, precisamos explorar um conceito psicológico conhecido como o paradoxo da região beta. Esse fenômeno descreve como, frequentemente, as pessoas conseguem superar mais rapidamente experiências extremamente negativas e traumáticas do que situações medianamente desconfortáveis, mas suportáveis. Em outras palavras, às vezes é mais fácil reagir a uma crise grave do que se libertar de uma situação não tão ruim que persiste e consome silenciosamente. Isso acontece porque, diante de situações realmente adversas, nosso cérebro ativa mecanismos de defesa poderosos, enquanto, em experiências medianas, essa mesma resposta fica adormecida, permitindo que a situação se prolongue. Esse paradoxo está presente em muitos aspectos de nossa vida moderna. Situações de leve desconforto ou de insatisfação prolongada, como estar em um emprego aceitável, mas sem perspectiva, ou manter um relacionamento ok, mas que não traz alegria genuína, geralmente são suportadas por mais tempo do que eventos de dor aguda. A mente humana é programada para buscar sobrevivência em situações extremas, acionando uma resposta de luta ou fuga que ativa mecanismos de adaptação. Contudo, quando a situação é moderadamente desagradável, mas não o suficiente para causar um grande sofrimento, tendemos a nos acostumar com ela, permanecendo no que chamamos de purgatório do conforto. Esse paradoxo explica por que muitas pessoas permanecem em relacionamentos que não as satisfazem plenamente ou em trabalhos que não oferecem realização verdadeira. A situação não é tão ruim a ponto de exigir uma mudança urgente, mas também não é boa o suficiente para proporcionar felicidade e crescimento. Assim, preferimos a familiaridade de algo aceitável, ao invés de enfrentar o desconhecido. Esse comportamento nos mantém presos em zonas de conforto, que, na verdade, são armadilhas que limitam nosso potencial e nos impedem de alcançar experiências realmente transformadoras. É o medo do desconforto e da incerteza que alimenta essa estagnação. O paradoxo da região beta também nos ajuda a entender por que mudanças radicais, que rompem completamente com nossa zona de conforto, podem ser tão poderosas e transformadoras. Em momentos de verdadeira dificuldade, como uma crise financeira ou uma perda significativa, nossa mente entra em um estado de alerta máximo. O cérebro, então, ativa recursos e mecanismos de defesa que normalmente ficariam adormecidos, preparando-nos para enfrentar a situação com toda a energia disponível. Esse estado de ativação nos torna mais fortes, mais focados e mais determinados a superar o desafio. É nesse momento que muitas pessoas descobrem forças que não sabiam que tinham. Essa ativação ocorre porque o nosso cérebro reconhece o perigo iminente e busca garantir a sobrevivência. Em contrapartida, em uma situação de desconforto moderado,
o cérebro não detecta a mesma urgência. Ele mantém a pessoa em um estado de semi-alerta, onde o desconforto é suportável, mas não grande o suficiente para desencadear uma mudança. Esse estado de complacência é o que leva muitos a permanecerem em uma espécie de purgatório emocional, físico ou mental, um espaço onde a evolução pessoal fica limitada pela inércia. Essa lógica pode ser aplicada em praticamente todas as áreas de nossa vida. Em relacionamentos, por exemplo, uma pessoa pode se sentir levemente insatisfeita, mas não o suficiente para buscar uma separação. Em um emprego, alguém pode estar razoavelmente confortável, mesmo que o trabalho não traga motivação ou desafios. Esses não tão ruins se acumulam e, com o tempo, constroem um ciclo de complacência e estagnação. É como se a própria mente sabotasse a possibilidade de uma mudança real, preferindo a familiaridade de algo que já conhece à possibilidade de um novo começo. O paradoxo da região beta também se aplica ao nosso desenvolvimento pessoal e físico. No contexto da saúde, por exemplo, uma leve indisposição ou falta de energia constante não são desconfortos extremos, mas são suficientes para impedir que busquemos uma transformação. É o desconforto moderado que mantém muitas pessoas em um estado de saúde apenas razoável, sem a motivação para adotar hábitos realmente saudáveis. Do ponto de vista físico e mental, esse estado de acomodação é um inimigo invisível, pois a falta de urgência nos impede de acessar todo o nosso potencial de energia e vitalidade. É interessante perceber que, muitas vezes, uma grande crise pessoal é o que leva alguém a finalmente buscar uma mudança radical. Perder um emprego, passar por uma separação ou enfrentar um problema de saúde sério são eventos que nos tiram do estado de complacência e nos obrigam a agir. Esses momentos, que são extremamente desconfortáveis, nos colocam em contato com uma força interna que muitas vezes desconhecíamos. Eles nos mostram o poder do desconforto como um agente de transformação, capaz de ativar recursos internos que, em outras circunstâncias, ficariam ocultos. A proposta deste vídeo é usar o entendimento do paradoxo da região beta para propor uma reavaliação da nossa relação com o desconforto. E se, ao invés de esperar que uma grande crise nos empurre para a mudança, decidíssemos voluntariamente sair de nossa zona de conforto, e se buscássemos pequenas doses de desconforto para treinar nossa mente e nosso corpo a responderem de forma proativa antes que uma situação extrema nos obrigue a isso? Essa ideia de utilizar o desconforto como uma ferramenta de autodesenvolvimento pode parecer contraintuitiva, mas está alinhada com a maneira como nossa mente e corpo funcionam em resposta a desafios. Veremos como práticas de desconforto controlado, como o jejum e a abstinência, podem ajudar a ativar esses mecanismos de defesa e nos tornar mais fortes, mais resilientes e mais preparados para enfrentar as adversidades. Ao invés de temer o desconforto, vamos aprender a usá-lo como uma fonte de força e determinação. Vamos explorar como o desconforto pode ser uma ferramenta de empoderamento, uma maneira de acessar o que chamo de copiloto interno, aquele instinto primitivo que nos orienta nos momentos mais desafiadores. Ao compreender e aplicar o paradoxo da região beta, podemos transformar nossa relação com o desconforto e desbloquear um potencial que até então estava adormecido. Agora que entendemos o impacto da zona de conforto e o paradoxo da região beta, vamos explorar a importância do desconforto como uma ferramenta de crescimento pessoal. Em uma sociedade que constantemente busca o prazer imediato e a ausência de esforço, a ideia de abraçar o desconforto parece quase antinatural. Mas, paradoxalmente, é exatamente esse desconforto que nos ajuda a desbloquear uma força interior, um potencial primitivo, que só é acessado quando estamos fora da zona de segurança. Esse potencial não é apenas uma teoria motivacional, ele é embasado em processos psicológicos e fisiológicos que impulsionam nossa capacidade de adaptação e superação.
Quando falamos de desconforto, estamos nos referindo a um tipo de experiência que exige esforço e resistência. Diferente do sofrimento extremo, o desconforto é uma situação que podemos controlar e escolher. Ao nos submetermos voluntariamente a ele, ativamos mecanismos que afetam tanto o corpo quanto a mente, preparando-nos para enfrentar situações de maior intensidade no futuro. Esse é o ponto-chave. O desconforto escolhido, seja ele físico, mental ou emocional, serve como uma espécie de treino que nos torna mais fortes. Ele nos permite acessar uma camada de força e resiliência que fica oculta enquanto permanecemos na zona de conforto. Vamos pensar nos instintos primitivos que todos nós possuímos. Esses instintos, herdados de nossos ancestrais, são reações que garantiram a sobrevivência de nossa espécie em ambientes hostis. No entanto, em um contexto de segurança e conforto, eles raramente são ativados. Imagine, por exemplo, o caso de alguém que se vê em uma situação de perigo físico iminente. Nesse momento, o corpo e a mente entram em estado de alerta, liberando adrenalina e ativando todos os recursos disponíveis para a sobrevivência. Esse tipo de resposta é conhecido como luta ou fuga e é fundamental para a nossa sobrevivência. Mas e se pudéssemos acessar esses mesmos mecanismos em uma escala controlada, usando o desconforto como um gatilho? É aqui que a prática de experiências intencionalmente desconfortáveis, como o jejum ou a abstinência, ganha destaque. Quando optamos por passar fome por algumas horas ou nos abstemos de certos prazeres, estamos simulando um estado de necessidade que força o corpo e a mente a se adaptarem. Esse processo desencadeia uma série de respostas fisiológicas e mentais que ativam nosso copiloto interno, aquele instinto de sobrevivência que, em tempos normais, fica dormente. O jejum, por exemplo, é uma prática milenar que coloca o corpo em um estado de privação controlada. Durante o jejum, o corpo ativa processos internos que aumentam a clareza mental, a energia e a capacidade de foco. Isso ocorre porque, ao ficar sem alimentos por um período, o organismo percebe que precisa otimizar os recursos disponíveis para garantir a sobrevivência. Há uma ativação de hormônios como a adrenalina e o cortisol, que aumentam a capacidade de alerta e foco. Além disso, o jejum ativa o hormônio do crescimento e promove a renovação celular, processos que são essenciais para a recuperação e a manutenção da saúde. Da mesma forma, a abstinência sexual é uma prática que redireciona a energia natural do corpo para outras atividades. Quando interrompemos o ciclo de gratificação instantânea, o corpo entende que precisa utilizar essa energia de outra maneira. A prática de abstinência pode aumentar a concentração, fortalecer o autocontrole e melhorar a disposição, porque o organismo redireciona o impulso natural de procriação para outras áreas, como o desenvolvimento pessoal e o fortalecimento da disciplina. Essa energia, quando bem canalizada, pode ser transformada em força de vontade e foco em projetos de longo prazo, ajudando a construir a resiliência. Essas práticas de desconforto controlado também nos ensinam uma valiosa lição sobre autossuficiência e controle emocional. Quando nos colocamos em situações de privação, aprendemos a lidar com a falta e com a sensação de insatisfação. Isso nos torna menos dependentes de prazeres imediatos e mais capazes de adiar gratificações em prol de objetivos maiores. A capacidade de adiar a recompensa é uma habilidade essencial para o sucesso e o bem-estar a longo prazo, pois permite que mantenhamos o foco em metas de longo prazo, mesmo quando enfrentamos dificuldades e tentações. O desconforto controlado é, em essência, uma maneira de despertar o copiloto interno, aquele instinto primal que nos guia em momentos de necessidade. Quando colocamos o corpo e a mente em situações que exigem adaptação e superação, estamos fortalecendo essa conexão com o nosso eu mais primitivo.
Esse copiloto é o responsável por nos manter firmes diante das adversidades, lembrando-nos de que temos uma capacidade inata de sobreviver, resistir e crescer, mesmo em situações difíceis. Ele é o nosso instinto de autopreservação, a força que nos impulsiona a buscar a sobrevivência e a prosperidade. Além disso, o desconforto ensina resiliência emocional, pois nos desafia a suportar e a lidar com situações difíceis, sem buscar um escape imediato. Em um mundo que preza pela gratificação instantânea, essa capacidade de resistir é um diferencial que pode ser a chave para uma vida mais significativa e satisfatória. A resiliência emocional nos prepara para enfrentar as dificuldades inevitáveis da vida com mais serenidade e confiança, e nos ajuda a desenvolver um senso de autossuficiência. Ao contrário do que muitos acreditam, a prática do desconforto não é uma negação de prazeres, mas uma maneira de valorizá-los de forma mais intensa. Quando nos permitimos sentir fome, sede ou desejo sem ceder instantaneamente, aprendemos a apreciar mais profundamente os momentos de saciedade e satisfação. Esse contraste nos permite ter uma experiência mais plena e verdadeira do prazer, pois não estamos mais anestesiados por uma constante sobrecarga de estímulos. À medida que exploramos o potencial do desconforto controlado, é importante reconhecer que esses momentos de privação não são um fim em si mesmos, mas um meio de alcançar um estado de força e clareza. Eles nos lembram de que somos seres adaptáveis, capazes de resistir e superar desafios. O desconforto nos conecta com a nossa essência, com o potencial primitivo que está dentro de cada um de nós, esperando ser desbloqueado. Vamos analisar em detalhes como cada uma dessas práticas, o jejum, a abstinência e o autocontrole, pode ser usada para fortalecer o corpo, a mente e o espírito. Vamos entender como o desconforto, quando voluntário e controlado, pode ser transformado em uma poderosa ferramenta de autodescoberta e evolução pessoal. Mais do que isso, vamos descobrir que, ao enfrentarmos o desconforto de maneira consciente, estamos nos preparando para enfrentar os desafios da vida com mais coragem e determinação. Entre as práticas de desconforto controlado, o jejum ocupa um lugar de destaque. Embora possa parecer uma privação extrema, o jejum é, na verdade, uma prática ancestral que traz uma série de benefícios tanto para o corpo quanto para a mente. Ele não apenas fortalece o autocontrole, mas também ativa processos internos que aumentam a energia e a clareza mental. Quando deixamos de nos alimentar por um período específico, estamos enviando ao corpo e à mente uma mensagem de privação que desperta nosso instinto primitivo de sobrevivência e nos conecta com a nossa capacidade de adaptação. O jejum é uma prática comum em diversas culturas e tradições espirituais, que o utilizam como uma forma de purificação e de fortalecimento do corpo e da mente. No entanto, seus benefícios vão além do campo espiritual e psicológico. Ele também tem uma base científica sólida. Durante o jejum, o corpo entra em um estado chamado de cetose, em que passa a queimar gordura como fonte de energia, ao invés de depender dos carboidratos obtidos através dos alimentos. Esse processo de cetose aumenta a eficiência metabólica, promovendo a perda de gordura e auxiliando na manutenção de um peso saudável. Outro benefício significativo do jejum é o aumento dos níveis de hormônio do crescimento, que tem um papel essencial na regeneração celular, no aumento da massa muscular e na recuperação física. Durante o jejum, o corpo libera hormônio do crescimento em quantidades maiores do que o habitual, o que auxilia na preservação dos músculos enquanto o organismo utiliza as reservas de gordura como energia. Essa resposta hormonal ao jejum é um dos mecanismos de sobrevivência que nossos antepassados desenvolveram para resistir em períodos de escassez. E é por isso que essa prática continua sendo eficaz até hoje. Além dos benefícios físicos, o jejum também impacta profundamente a nossa mente.
Passar por um período sem alimento nos desafia a enfrentar a fome e a adiar a satisfação imediata, o que fortalece o autocontrole e a resiliência mental. Estudos mostram que o jejum pode aumentar a clareza mental e melhorar o foco, pois o corpo redireciona sua energia para funções cerebrais em vez da digestão. Isso nos coloca em um estado de alerta calmo, no qual estamos mais conscientes e conectados com nossos pensamentos e emoções. Esse estado de atenção plena é semelhante ao que sentimos em situações de emergência, quando todos os nossos sentidos são aguçados. Outro efeito psicológico do jejum é a melhoria da nossa relação com a comida. Quando comemos de forma constante e sem restrições, acabamos perdendo a noção da verdadeira necessidade do alimento e passamos a comer para preencher vazios emocionais ou satisfazer desejos passageiros. O jejum nos ajuda a redefinir essa relação, pois nos ensina a apreciar a comida como fonte de nutrição e não apenas de prazer. Após um período de jejum, cada refeição se torna uma experiência mais consciente e gratificante, pois estamos mais atentos ao que estamos ingerindo e ao impacto disso em nosso corpo. O jejum também estimula a chamada autofagia, um processo pelo qual o corpo limpa e recicla células danificadas e subprodutos metabólicos acumulados. Esse processo é crucial para a longevidade e para a prevenção de doenças, pois ajuda a remover células que, de outra forma, poderiam se degenerar e contribuir para o desenvolvimento de problemas de saúde. Durante o jejum, o organismo é forçado a buscar energia em suas próprias reservas, o que ativa essa limpeza interna. Esse efeito de desintoxicação é um dos motivos pelos quais o jejum é tão valorizado como prática de saúde e bem-estar. É importante destacar que o jejum deve ser praticado de forma consciente e com moderação. Existem diferentes métodos, desde o jejum intermitente, onde a pessoa se alimenta em uma janela de horas específicas e permanece em jejum no restante do dia, até jejuns mais prolongados. Para iniciantes, é recomendável começar com o jejum intermitente, que é mais acessível e proporciona benefícios significativos sem exigir longos períodos sem comida. A ideia é introduzir o corpo de maneira gradual ao desconforto do jejum, permitindo que ele se adapte a essa nova rotina. Para aqueles que praticam o jejum regularmente, os benefícios se acumulam, criando uma sensação de clareza mental e controle emocional. Esse controle não se limita ao período de jejum em si, mas se estende para outras áreas da vida, como a capacidade de resistir a tentações e a habilidade de adiar gratificações. A prática do jejum ensina a viver com menos, a enfrentar a sensação de privação e a reconhecer que o desconforto é temporário e que, ao superá-lo, saímos mais fortes e disciplinados. Além dos efeitos físicos e mentais, o jejum também pode ser uma prática de autodescoberta e de reconexão com o propósito pessoal. Durante os períodos de jejum, quando o foco na alimentação é temporariamente suspenso, temos mais espaço para introspecção e reflexão sobre nossas metas, valores e escolhas de vida. Esse estado de reflexão profunda pode ser enriquecedor, pois nos ajuda a reconhecer aspectos de nós mesmos que, em uma rotina cheia de distrações, passariam despercebidos. Em síntese, o jejum nos oferece uma maneira poderosa de nos afastar da zona de conforto e de experimentar o desconforto como um caminho para o autoconhecimento e o fortalecimento. Ele nos lembra de que somos capazes de suportar mais do que imaginamos e nos reconecta com uma sabedoria ancestral, na qual nossos antepassados confiaram para sobreviver e prosperar. Ao incluir o jejum em nossa rotina, estamos, na verdade, cultivando uma capacidade de resiliência e de autodomínio que pode ser aplicada em muitos outros aspectos da vida. Exploraremos outras práticas de desconforto controlado, como a abstinência e o autocontrole,
e veremos como elas também contribuem para desenvolver uma vida mais equilibrada e focada. O objetivo é construir uma mentalidade de força e propósito que não dependa das distrações e gratificações imediatas, mas que seja baseada em um profundo entendimento de nossa capacidade de superar desafios. Afinal, o desconforto não é um obstáculo, mas uma oportunidade de crescimento e transformação que está ao nosso alcance. O celibato, assim como o jejum, é uma prática de desconforto controlado que remonta a tempos antigos. Culturas e tradições espirituais ao redor do mundo reconhecem o valor do celibato, não apenas como um exercício de abstinência física, mas como uma forma de redirecionar energia para o desenvolvimento pessoal e espiritual. No contexto moderno, o celibato tem sido redescoberto por aqueles que buscam melhorar o autocontrole, a disciplina e a clareza mental. Para além de questões morais ou religiosas, essa prática nos desafia a lidar com uma das necessidades mais instintivas do ser humano e a transformá-la em uma fonte de força e foco. Assim como o jejum trabalha com a privação alimentar, o celibato lida com a retenção de energia sexual, redirecionando-a para outras áreas da vida. Essa retenção é frequentemente descrita como um meio de fortalecer o autocontrole e a disciplina, pois exige que o indivíduo aprenda a lidar com o desejo sem ceder imediatamente a ele. Em um mundo onde o prazer e a gratificação instantâneos estão sempre ao alcance, resistir ao desejo se torna um ato de poder pessoal, permitindo que a pessoa recupere o controle sobre suas escolhas e impulsos. Essa prática é uma forma de dizer não aos estímulos externos e de focar em objetivos maiores e mais significativos. Um dos principais benefícios do celibato é o aumento da capacidade de concentração e foco. Quando optamos por reter nossa energia sexual, estamos, na verdade, conservando uma quantidade significativa de energia física e mental. Em vez de dispersar essa energia em estímulos passageiros, como o consumo de pornografia ou o envolvimento em relações casuais, direcionamos essa força para atividades que têm um propósito maior em nossa vida. Esse redirecionamento de energia é muitas vezes descrito como transmutação, pois convertemos um impulso básico em uma força criativa e construtiva. A prática do celibato também está associada ao aumento da motivação e da disposição para realizar tarefas difíceis. Ao manter essa energia, estamos cultivando uma força interna que se traduz em maior disciplina para alcançar metas de longo prazo. Muitas pessoas que praticam o celibato relatam sentir um aumento na autoconfiança e na determinação, como se estivessem mais conscientes de suas próprias capacidades e do que são capazes de conquistar. Esse aumento de autoconfiança não é apenas um efeito psicológico, ele é fruto de uma prática que requer força de vontade e autocontrole, qualidades que se refletem em outras áreas da vida. Além disso, o celibato nos ajuda a desenvolver uma relação mais saudável e consciente com a sexualidade. Em vez de ver o sexo apenas como uma fonte de prazer imediato, passamos a enxergá-lo como uma energia poderosa que pode ser direcionada de maneiras construtivas. Essa prática não nega a importância da sexualidade, mas propõe uma abordagem que valoriza a retenção e o uso consciente dessa energia. Em vez de buscar gratificação contínua, o celibato nos ensina a apreciar o valor do controle e da paciência, ajudando-nos a experimentar um senso de paz interior e de equilíbrio emocional. Do ponto de vista biológico, o celibato também pode ter benefícios práticos. Pesquisas sugerem que a retenção de energia sexual pode estar relacionada ao aumento dos níveis de testosterona e à melhora da sensibilidade aos receptores de andrógenos. Isso significa que, ao reter essa energia, o corpo responde aumentando os hormônios relacionados à motivação, ao foco e à disposição. Esse aumento hormonal pode contribuir para a sensação de maior energia e força física,
elementos que são fundamentais para quem busca melhorar o desempenho em diversas áreas da vida, seja no trabalho, no esporte ou nos estudos. O celibato também exige que enfrentemos um dos aspectos mais profundos do desconforto, o impulso e o desejo. Ao resistirmos ao impulso de ceder a estímulos sexuais, estamos treinando a mente a lidar com o desejo de maneira madura e consciente. Esse exercício de autocontrole é um verdadeiro treinamento mental, pois ensina a pessoa a adiar a gratificação e a suportar o desconforto temporário em prol de objetivos mais elevados. Essa habilidade de adiar a satisfação é essencial para o sucesso em muitos aspectos da vida e é frequentemente apontada como um dos principais fatores que diferenciam pessoas bem-sucedidas daquelas que têm dificuldade em atingir seus objetivos. Outro benefício do celibato é a clareza mental que ele proporciona. Sem a constante distração dos desejos imediatos, a mente fica mais livre para focar em projetos importantes, para refletir e para definir novas metas. O estado de calma e clareza mental que surge com o celibato é comparado ao efeito que a meditação tem sobre o cérebro. Ele reduz a ansiedade e a inquietação, proporcionando uma sensação de paz e equilíbrio. Essa clareza permite que a pessoa enxergue com mais objetividade as situações ao seu redor e tome decisões que estão mais alinhadas com seus valores e propósitos. Ao final, o celibato pode ser uma ferramenta poderosa de autodescoberta e de desenvolvimento pessoal. Ele nos convida a explorar a força que reside dentro de nós, uma força que não depende de estímulos externos para se manifestar. Com o tempo, essa prática pode nos ajudar a nos reconectar com a nossa essência e a reconhecer que somos mais fortes e resilientes do que pensamos. A ideia não é eliminar o desejo, mas aprender a controlá-lo e a utilizá-lo de forma consciente e produtiva, transformando-o em uma fonte de motivação e de poder pessoal. Continuaremos a explorar como outras práticas de desconforto, como o autocontrole em relação aos desejos diários e a prática da privação, podem contribuir para fortalecer nossa mente e nosso corpo. O objetivo é construir uma vida que valoriza a força interior e o autocontrole, criando uma mentalidade de resiliência que nos prepara para enfrentar os desafios da vida com confiança e propósito. Afinal, o celibato é mais do que uma simples prática de abstinência. Ele é um caminho para a transformação e o autoconhecimento, uma jornada que nos permite acessar o nosso verdadeiro potencial. Dentro de cada um de nós, existe um copiloto interno, uma força instintiva que desperta em situações de necessidade e perigo. Esse copiloto, que já foi essencial para a sobrevivência de nossos ancestrais, ainda existe em nosso interior. Embora, na maioria das vezes, permaneça adormecido. Ele se manifesta em momentos de adversidade, quando somos desafiados a ir além dos nossos limites, mobilizando todas as nossas energias e recursos internos para enfrentar o que está à frente. Esse copiloto interno é um aliado poderoso, uma reserva de força e determinação que pode nos ajudar a superar os momentos mais difíceis. O instinto de sobrevivência é, em muitos aspectos, uma forma primitiva de inteligência, uma sabedoria que nosso corpo e nossa mente utilizam para garantir nossa continuidade. Quando estamos em situações de desconforto extremo, como fome, perigo ou esforço físico intenso, esse copiloto assume o controle, ativando mecanismos de sobrevivência que aumentam nossa capacidade de foco, força e resistência. Esse estado de alerta é conhecido como luta ou fuga e é uma resposta biológica essencial para enfrentar crises. Ao acessar essa força primitiva de forma consciente e voluntária, estamos treinando nosso corpo e mente a responder com mais prontidão aos desafios cotidianos. A prática do desconforto controlado, como o jejum, o celibato ou outras formas de privação, é uma maneira de despertar esse copiloto interno sem esperar por uma crise real. Ao nos colocarmos voluntariamente em situações de privação,
estamos simulando um estado de necessidade que força o nosso instinto de sobrevivência a entrar em ação. Essa ativação consciente do copiloto fortalece nossa resiliência e nos ajuda a acessar reservas de energia e foco que, em circunstâncias normais, permaneceriam ocultas. Assim, a prática regular do desconforto nos torna mais adaptáveis e preparados para lidar com situações imprevisíveis e estressantes. Essa reserva de força interna, porém, não se limita apenas a momentos de privação física. Em situações de desconforto emocional, como enfrentar uma mudança importante ou tomar uma decisão difícil, o copiloto interno também pode ser ativado. A chave para acessar esse instinto é a disposição para enfrentar a situação de frente, sem recorrer a confortos externos que nos distraem e aliviam temporariamente a tensão. Ao resistir à tentação de buscar uma solução rápida ou uma gratificação instantânea, estamos fortalecendo nossa capacidade de suportar o desconforto e desenvolvendo um autocontrole que será útil em muitas outras áreas da vida. O copiloto interno também é responsável por nos manter em direção aos nossos objetivos, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras. Em vez de nos desviarmos do caminho por medo ou cansaço, esse instinto nos lembra da nossa força e da nossa capacidade de persistência. Ele age como um guia interno, direcionando nossas ações e decisões com base em um desejo profundo de sobrevivência e superação. Essa força é especialmente útil em momentos de crise pessoal ou profissional, quando precisamos de clareza e determinação para enfrentar os obstáculos que surgem. Despertar e cultivar essa conexão com o copiloto interno é, portanto, uma maneira de desenvolver uma autoconfiança inabalável. Quando sabemos que podemos contar com essa força primitiva dentro de nós, tornamo-nos menos dependentes de estímulos externos para nos sentirmos motivados ou seguros. Essa confiança interna é essencial para enfrentar os desafios e as incertezas da vida, pois nos dá a certeza de que somos capazes de lidar com o inesperado e de nos adaptar às mudanças. Com o tempo, essa prática nos transforma em pessoas mais resilientes, menos suscetíveis ao medo e mais focadas em nossos objetivos. Embora o desconforto controlado ofereça benefícios significativos para o desenvolvimento pessoal, a busca por esse caminho não é simples. Enfrentar o desconforto exige força de vontade, disciplina e uma mentalidade de longo prazo. Na prática, as dificuldades surgem em várias formas. A resistência inicial do corpo, a tentação de desistir, o medo de falhar e a dificuldade de se adaptar a uma rotina menos dependente de gratificação imediata. Esses desafios são naturais e fazem parte do processo. O segredo é aprender a enfrentá-los de maneira consciente e estratégica, utilizando técnicas que ajudam a fortalecer o compromisso com a prática e a resiliência para persistir. Um dos primeiros desafios que muitos enfrentam ao buscar o desconforto é a resistência física e mental. Por exemplo, o corpo reage com fome, fadiga ou até irritação quando começamos a praticar o jejum ou o celibato. Essa resposta inicial de desconforto é muitas vezes interpretada como um sinal de que estamos no caminho errado, mas na verdade é uma reação natural à mudança. Nosso corpo e nossa mente foram condicionados ao conforto, e romper com essa condição exige tempo. Superar essa resistência inicial é essencial para que o desconforto se torne uma prática habitual e não apenas uma tentativa passageira. Para enfrentar essa resistência, é útil adotar uma mentalidade de pequenos passos. Em vez de tentar jejuns longos ou períodos extensos de celibato logo de início, comece com metas menores e gradualmente aumente a intensidade. Pequenos passos ajudam o corpo e a mente a se adaptarem ao novo ritmo, tornando o desconforto mais suportável e natural ao longo do tempo. Além disso, ao estabelecer metas pequenas e progressivas, o sentimento de conquista aumenta e cada avanço fortalece a confiança para continuar. Essa abordagem gradual
transforma o desconforto em um aliado, pois nos dá tempo para nos adaptar e aprender com cada experiência. Outro desafio comum é a tentação de desistir quando os resultados não são imediatos. Em uma sociedade focada no imediatismo, é fácil desanimar quando não vemos uma recompensa rápida para nosso esforço. No entanto, é importante lembrar que o desconforto controlado é uma prática de longo prazo e seus benefícios são construídos com o tempo. A paciência é um elemento fundamental nesse processo, pois nos permite continuar avançando, mesmo quando os resultados são sutis ou demoram a aparecer. Uma maneira eficaz de manter a motivação é focar nos benefícios internos e intrínsecos que a prática oferece, como o fortalecimento do autocontrole, da disciplina e da resiliência, em vez de esperar por recompensas externas. O medo de falhar também é um desafio que muitas pessoas enfrentam ao buscar o desconforto. Esse medo pode se manifestar de várias formas, desde a preocupação com a própria capacidade de suportar o jejum ou a abstinência, até o receio de ser julgado por outras pessoas por adotar um estilo de vida diferente. No entanto, o medo é uma reação natural à mudança, e enfrentá-lo faz parte do processo de crescimento. Uma maneira de lidar com o medo é relembrar que a prática do desconforto é uma jornada pessoal e que cada pequeno avanço é um passo em direção ao autoconhecimento. Não é necessário que seja perfeita. O progresso é o que realmente importa. A autodisciplina é outro fator crucial para superar os desafios do desconforto. Sem uma base sólida de disciplina, é fácil ceder às tentações e abandonar a prática quando ela se torna difícil. Uma técnica eficaz para fortalecer a disciplina é a criação de um sistema de recompensas e penalidades pessoais. Por exemplo, definir uma pequena recompensa para cada dia de prática bem-sucedida e uma penalidade simbólica para os dias em que a prática não for realizada. Esses mecanismos ajudam a criar uma estrutura de comprometimento e a lembrar que cada escolha que fazemos tem um impacto em nossa jornada. Por fim, um desafio frequentemente ignorado é a falta de apoio externo. Quando nos comprometemos a uma prática de desconforto, pode ser difícil explicar essa escolha para amigos, familiares ou colegas que estão acostumados com uma vida de gratificação constante. Esse conflito pode gerar críticas ou questionamentos que minam nossa motivação. Uma maneira de lidar com essa falta de apoio é buscar uma comunidade ou grupo de pessoas que compartilham dos mesmos objetivos e valores. O apoio social é um fator poderoso para manter o compromisso com a prática e oferece um espaço onde podemos compartilhar experiências, dificuldades e conquistas, criando uma rede de motivação mútua. Superar esses desafios é uma etapa essencial na construção de uma mentalidade de resiliência e de autossuficiência. O desconforto controlado, apesar das dificuldades, nos ensina que somos capazes de enfrentar qualquer situação quando estamos dispostos a persistir e aprender com os obstáculos. À medida que aprendemos a lidar com esses desafios, o desconforto deixa de ser uma barreira e se transforma em uma oportunidade de crescimento e de fortalecimento pessoal. Nos capítulos finais, vamos explorar como essas práticas podem ser integradas na vida cotidiana para criar uma mentalidade voltada para a superação e para o autodesenvolvimento contínuo. O filme O Cavaleiro das Trevas Ressurge oferece uma das metáforas mais poderosas para o conceito de superação através do desconforto e do medo. Na famosa cena em que Bruce Wayne tenta escapar de uma prisão subterrânea, ele é forçado a enfrentar o maior de todos os impulsos de sobrevivência, o medo da morte. Ao tentar escalar a parede para a liberdade, ele é aconselhado por um prisioneiro cego a fazê-lo sem a corda de segurança, o que significa que, se falhar, sua queda será fatal. Essa decisão radical representa a essência de enfrentar o desconhecido sem nenhuma rede de apoio, confiando apenas na força interior para alcançar a liberdade. O conselho do prisioneiro é claro:
faça isso sem a corda. Essa frase sintetiza a ideia de que o verdadeiro poder só pode ser acessado quando não temos mais nada em que nos apoiar além de nós mesmos. Sem a segurança da corda, Bruce precisa encontrar um impulso muito mais profundo para subir. E é justamente o medo da morte que o impulsiona, trazendo à tona uma força instintiva que só surge em momentos de extremo perigo. O filme transmite uma lição universal. Às vezes, é preciso abrir mão do conforto e enfrentar o medo mais profundo para alcançar o verdadeiro potencial. Essa cena simboliza como o medo e o desconforto podem ser fontes de força, em vez de fraqueza. Quando eliminamos as seguranças externas e nos obrigamos a agir por necessidade, somos capazes de acessar um poder que muitas vezes nem sabíamos que possuíamos. Esse é o copiloto interno que discutimos anteriormente, a força primitiva que se manifesta quando tudo está em jogo. Bruce Wayne descobre que, para sobreviver e vencer, ele precisa estar totalmente comprometido, sem concessões. Essa lição do filme nos lembra que, muitas vezes, buscamos evitar o desconforto e o medo, quando, na verdade, são eles que nos preparam para enfrentar os maiores desafios. Ao sair da zona de conforto e nos colocar à prova, não estamos apenas enfrentando um obstáculo, estamos descobrindo uma versão mais forte e resiliente de nós mesmos. A mensagem é clara: é no desconforto, no enfrentamento dos medos mais profundos, que encontramos o poder de transformar nossas vidas. O desconforto, quando enfrentado de maneira consciente e repetida, tem o poder de se transformar em uma fonte de disciplina e de poder pessoal. Em vez de ver o desconforto como um obstáculo, podemos adotá-lo como uma prática que fortalece nossa mente e nosso caráter. O autocontrole, a resiliência e a capacidade de perseverar em situações difíceis são qualidades que se desenvolvem a partir do enfrentamento do desconforto. Esse processo nos permite construir uma base sólida de disciplina, pois ensina a resistir às distrações e a focar em objetivos de longo prazo. Transformar o desconforto em disciplina começa com o reconhecimento de que o crescimento pessoal exige sacrifícios e renúncia aos prazeres imediatos. Ao incluir práticas como o jejum, o celibato e a privação controlada em nossa rotina, estamos treinando nossa mente para adiar a gratificação e suportar a frustração. Essas práticas nos ajudam a construir uma mentalidade de consciência de processo, onde o foco está no desenvolvimento e na aprendizagem contínua, e não em recompensas imediatas. Essa consciência de processo fortalece nossa determinação e nos torna mais preparados para enfrentar os altos e baixos da vida. A disciplina adquirida através do desconforto tem um impacto direto em nossa capacidade de realização. Quando somos capazes de adiar a gratificação e de manter o foco em metas maiores, nos tornamos mais eficientes e produtivos. Essa disciplina também afeta positivamente nossas relações, pois aprendemos a controlar nossos impulsos e a priorizar o que realmente importa. Em vez de buscar conforto imediato, desenvolvemos uma visão de longo prazo, o que nos torna mais resilientes diante de desafios. Essa transformação do desconforto em poder pessoal é o ponto culminante da jornada que percorremos ao longo deste vídeo. Ao aceitar o desconforto como uma prática intencional, estamos tomando o controle de nossa vida e assumindo a responsabilidade por nosso crescimento. Essa é a essência do poder pessoal. A capacidade de transformar adversidades em oportunidades e de moldar nosso próprio caminho com coragem e determinação. O desconforto deixa de ser um obstáculo e se torna uma ferramenta para alcançar uma vida mais plena e significativa. À medida que concluímos esta jornada, a mensagem central deste vídeo é clara. O desconforto não é um inimigo a ser evitado, mas uma ferramenta poderosa de transformação pessoal. Aprendemos que enfrentar o desconforto nos permite acessar uma força interior e desenvolver uma disciplina que, de outra forma, permaneceria adormecida. Ao incorporar práticas como o jejum, o celibato
e o controle consciente dos impulsos em nosso cotidiano, estamos construindo uma vida pautada pela resiliência, pelo foco e pelo autoconhecimento. Agora, o convite é simples. Desafie-se a sair da zona de conforto. Comece com pequenos passos, permita-se experimentar o desconforto de maneira consciente e observe como isso molda sua vida de forma positiva. Transforme esses momentos em oportunidades de crescimento e descubra o impacto que eles podem ter em seu foco, força e propósito. Se essa mensagem ressoou em você, inscreva-se no canal e compartilhe suas experiências nos comentários. Divida esse vídeo com pessoas que buscam uma transformação pessoal e querem desbloquear o poder que reside dentro delas. Juntos, vamos construir uma comunidade que valoriza a superação e o autodesenvolvimento. Lembre-se, o desconforto é o caminho para se tornar quem você realmente pode ser.